E aí pessoal, aqui é o engenheiro Josias Martins da Bob Simpade. Hoje nós teremos um vídeo de eletrônica de potência. Vamos apresentar a vocês o uso do LM7805 como um regulador de tensão que pode ser utilizado para diversos projetos, sendo um elemento de baixo custo e um ótimo rendimento para a maioria das aplicações. Então é isso aí, vamos ao nosso vídeo de hoje. Então hoje é a vez de falarmos do 7805. Nós já adotamos este elemento em outros projetos apresentados aqui no canal, mas nunca tivemos um vídeo dedicado somente a ele, para apresentar o uso deste elemento tão importante para a eletrônica e para projetos variados. O 7805 ele é basicamente um regulador de tensão. A maioria das vezes nós temos o fornecimento de tensão para um circuito que não está adequado para o mesmo. Por exemplo, a maioria dos microcontroladores e dos circuitos digitais eles utilizam um nível de tensão de 5 volts, algumas vezes 3.3 volts. E na maioria das vezes nós temos uma tensão muito superior a 5 volts para alimentar o circuito. Por exemplo, uma fonte externa de 12 volts, que é o mais comum aí em projetos eletrônicos. Então, deste modo, nós precisamos de um regulador de tensão. O regulador ele tem como função não apenas rebaixar a tensão para 5 volts, mas garantir que esta tensão vai estar estável ao redor dos 5 volts, com uma variação máxima aí de 5% para mais ou 5% para menos. Desta forma, garantindo inclusive o fornecimento quando ocorrer algum pico de corrente no seu circuito. O 7805, então, ele é um componente que tem esta função, fornecer uma tensão regulada na faixa dos 5 volts, 5% para mais, 5% para menos, mantendo ela nesta faixa independente da corrente que for demandada. Então o 7805 ele é um componente bem simples, dotado de 3 terminais. Esses 3 terminais são os terminais de entrada de tensão, o comum, que é o nosso GND, e uma saída. Ele pode fornecer uma corrente de até 1,5 amperes contínua, né? Ou seja, se o meu circuito demandar 1,5 amperes por um longo período de tempo, esse componente ele consegue suportar a regulagem da tensão nestas condições. É importante salientar, pessoal, que diferente do LM2596 que nós demonstramos no nosso vídeo anterior, o 7805 ele é um tipo de regulador de tensão linear, ou seja, nós temos aqui em cima deste componente de dissipação térmica, pois ele irá segurar em cima dele a maior parte da tensão do circuito, caso você esteja alimentando com uma tensão acima de 7 volts. Então, olhando aqui o nosso datasheet, nós podemos ver que existem diversas variações do 7805, mas a maioria das variações que nós temos no mercado trabalham com uma faixa de tensão de 7 até 25 volts, certo? Ou seja, você precisa alimentar ele com uma tensão que vai variar de 7 até 25 volts. Posso colocar 25 volts na entrada dele? Posso colocar 25 volts. Porém, nós teremos uma dissipação térmica extremamente alta ao alimentar com uma tensão tão alta. Porque esse componente ele vai fazer o seguinte, ele vai segurar os 20 volts em cima dele e deixar passar os 5 volts restantes. Basicamente é isso. Então, teríamos a dissipação térmica incrementando conforme aumenta a corrente que circula neste circuito. Para demonstrarmos um pouquinho melhor isso, temos aqui um esquemático com o LM7805. Esse aqui seria um esquemático padrão, composto de um capacitor na entrada, para manter aí a estabilidade no fornecimento de corrente instantânea na entrada do circuito, né, que possa ser demandado pelo circuito que está ligado na saída do nosso regulador. Temos um resistor aqui de 1K, que seria um resistor de estabilidade, um outro capacitor para fornecimento de corrente instantânea no lado isolado do circuito, no caso na parte já regulada, e temos também aqui um outro capacitor na ordem dos nanofarads, também para filtragem na saída do circuito. Esse capacitor aqui nós comumente utilizamos no valor de 100 nanofarads. O capacitor de saída, né, o capacitor que temos na saída do regulador, normalmente ele estará na faixa dos 470 nanofarads. E aí você pode escalonar esse capacitor aqui conforme a sua demanda por corrente instantânea, ok? Na maioria das vezes 470 é o suficiente. E esse resistor aqui de 1K,
ele serve para polarizar a saída e manter a estabilidade do sistema, mesmo quando você não tem uma carga, né, na saída do sistema, ou se essa carga for muito baixinha. Então ele garante a polarização mínima para a estabilidade. Em alguns casos você pode também querer colocar, né, em série um indutor, e esse indutor ele viria bem aqui, ó, entre esse resistor de 1K e o capacitor de 470 microfarads. Um indutor de 33 microhenries já pode ser o suficiente em conjunto com esse capacitor de 470 microfarads. Se você mudar esse capacitor, pode ser necessário recalcular, né, o indutor para você manter aí um filtro passa-baixa LC de qualidade, para reduzir aí os ruídos que possam passar para o circuito interno. Ok. Ainda falta esse capacitor de entrada. Normalmente utilizamos aqui 2.200 microfarads, o que é o suficiente para a maioria dos projetos, para o fornecimento aí de corrente instantânea. Não se esqueçam que a tensão desse capacitor aqui, ela deve ser o suficiente para suportar a alimentação que vocês vão ter. Ou seja, se eu vou colocar aqui 25 volts, esse capacitor precisa ser maior do que 25 volts. Supostamente aí você deve utilizar 35 volts, né, para não ficar no limite, né? Se você for utilizar 12 volts aqui na entrada, pode colocar tranquilamente um capacitor de 25 volts, já diminui inclusive o tamanho dele. Uma das grandes vantagens aí no uso de um elemento como esse, né, de um elemento regulador de tensão, é que mesmo que você tenha um pequeno ripple na alimentação aqui na entrada, esse ripple ele será filtrado, né, mantendo aqui 5 volts bem estáveis na saída do seu sistema. É claro que este ripple ele precisa estar acima dos 7 volts, que é o mínimo de... É claro que este ripple ele precisará estar acima dos 7 volts, né, pessoal? Inclusive, este elemento, muitas vezes, ele também é utilizado para a filtragem de fontes chaveadas, né? Inclusive, utilizando um LM2596ADJ, o modelo que você permite o ajuste da tensão, muitas vezes utilizamos ele configurado em 7 volts e colocamos um 7805 na saída dele, utilizando ele para desacoplar, né, do circuito da fonte chaveada, permitindo um circuito melhor isolado em relação às cargas indutivas que você tem do lado da fonte chaveada. Então é bem comum também a adoção de circuitos mistos, utilizando o regulador linear em conjunto com o regulador chaveado. Então é isso aí, vimos aqui todo o nosso circuitinho esquemático, demos uma olhada também no datasheet, agora vamos ver isso aqui na bancada. Então aqui nós temos o nosso circuito montado com o regulador de tensão LM7805. Aqui tenho a alimentação vinda da fonte de bancada, que está injetando 12 volts no sistema, certo? Aqui temos o fio negativo. Então nós temos aqui o positivo, que chega da fonte de alimentação, no caso com 12 volts, ou qualquer valor aí de 7 até 25 volts, que entra no pino de número 1 do LM7805. No pino número 1 nós também temos este capacitorzão aqui, né, de 2.200 microfarads. Então o negativo dele vai para o negativo da fonte. Também temos aqui o GND, o nosso negativo, que vai para o pino comum do LM7805, e temos o capacitor de 1K, que está indo para o pino de número 3 do LM7805, que é a saída regulada do nosso regulador de tensão. Temos também aqui, né, em paralelo com esse resistor, os dois capacitores de filtragem, né, de saída. O capacitor de 470 microfarads, que ele é responsável por fornecer corrente instantânea para o circuito, e um pequeno capacitorzinho aqui de poliéster, que é de 100 nanofarads. Então esse capacitor aqui ele é utilizado para a filtragem de pequenos ruídos transitórios que possam existir ainda na saída do regulador. E temos aqui também esse fiozinho laranja que está ligado na saída do nosso regulador e vai para este LED. Então esse LED aqui está polarizado através de um resistor de 330 ohms que vai ao negativo, né, ao nosso GND. Este outro fio laranja aqui, eu estou utilizando ele para ligar ao multímetro, onde nós vamos verificar qual é a tensão na saída, né? Também temos esse fio amarelo aqui que vai ao GND, para podermos polarizar o multímetro. Então é isso aí, vamos ligar tudo, vou ligar aqui o multímetro. E vamos energizar o sistema. Isso aí, nosso LED está ligado e temos na saída uma tensão regulada de 5.04, 5.05 volts,
como era o esperado. Mesmo que eu altere a tensão aqui na fonte, a tensão na entrada, nós vamos manter essa tensão, né? A não ser que ela caia muito. Agora estou no limite inferior aqui de 7 volts e continuamos tendo aqui 0,04 volts. Então ele mantém a saída aí bem estabilizada na ordem dos 5 volts, muito próximo aí aos 5 volts. Porém, né, pessoal, é importante destacar, como nós demonstramos aí no nosso vídeo anterior, a comparação entre este elemento aqui, esse regulador linear, né, e o regulador do tipo chaveado, conversor DC-DC, nós temos a questão do consumo elétrico ser maior, né, pois esse LED aqui está consumindo nesse momento 10 mA e ele vai continuar consumindo esses 10 mA independente da tensão que eu colocar na entrada do regulador, o que faz com que tenhamos uma dissipação térmica em cima desse regulador. Nós temos, por exemplo, nesse caso, né, agora temos 12 volts sendo alimentados na entrada do sistema e temos 5 volts que estão circulando, né, no circuito interno do sistema, no nosso secundário no caso, né? Então temos 5 volts aqui. Ou seja, em cima deste elemento aqui nós temos 12 menos 5. Temos 7 volts em cima do elemento de regulagem de tensão, né, do regulador. Sendo esses 7 volts então multiplicados pela corrente para termos a potência dissipada. Se nós temos 7 volts em cima desse cara aqui e temos uma corrente de 10 mA, então temos 7 volts vezes os 10 mA, 70 miliwatts então sendo dissipados em cima desse componente. Para circuitos pequenos não é problema, não vamos ter problema, 70 miliwatts não é nada, né? O próprio encapsulamento dá conta de dissipar isso. Agora, conforme for aumentando a carga em cima desse circuito, vamos supor chegando aí a 1 ampere, já teríamos 7 watts sendo dissipados em cima do encapsulamento. Aí é necessário colocar um dissipador de calor. Se você tiver 1,5 amperes, já é pior ainda, né? Nós já teremos aí na ordem dos 10,5 watts sendo dissipados em cima desse componente. Agora imagina se você tem 25 volts, já seriam 20 volts em cima do regulador de tensão, vezes 1 ampere, né, ou 1,5 amperes, já pode chegar até 30 watts a dissipação térmica em cima desse componente, o que é bastante coisa, sendo necessário colocar um dissipador cada vez maior e, a depender do caso, até colocar dissipação térmica ativa, utilizando um cooler. Este foi mais um vídeo trazido a vocês pela Bobsim P&D. Se você gostou deste vídeo, deixa aí o seu like e compartilha com os seus amigos. Isto ajuda muito aí para a divulgação do nosso trabalho e o crescimento do canal. Qualquer dúvida, crítica ou sugestão pode entrar em contato a partir dos comentários do YouTube. Nós sempre tentamos responder a todos os seus comentários dentro da nossa possibilidade. E se você deseja nos seguir nas redes sociais, os links estão todos aí embaixo na descrição do vídeo. E caso possua algum projeto que deseja desenvolver, pode entrar em contato através do e-mail contato@bobsim.com.br. A Bobsim P&D é especializada no desenvolvimento de projetos, desde a especificação até a entrega de um protótipo para teste em bancada ou em campo, possuindo aí diversos parceiros para a fabricação de dispositivos PTH ou SMD, e agora também com impressão 3D para a prototipagem de seus boxes personalizados. E é isso aí, até o nosso próximo vídeo!